Meu nome é Iberê Francisco Tenório, eu tenho 35, já não conto muito bem minha idade, mas acho que é 35, 81 para 2007, final de 88. Esse ano eu faço 36. 35 e eu nasci em Sorocaba, no interior de São Paulo. Eu nasci em Sorocaba, mas eu morava numa cidade pequenininha, chama Piedade, fica a 100 quilômetros aqui de São Paulo. É uma cidade bem rural e eu morava no sítio mesmo, morava numa casa no meio do mato. E meu pai não era agricultor, trabalhava no banco, mas a gente vivia, minha infância inteira foi andando de bicicleta, fazendo cabana, montando tudo que um moleque que mora no sítio podia fazer. Mas ao mesmo tempo tinha sorte que tinha bastante contato com a cidade. Eu tenho dois irmãos mais novos e meus avós são de Santo André, ou eram de Santo André aqui na Grande São Paulo, então a gente vinha direto para cá, tinha muitos amigos em São Paulo. Então tinha todas as vantagens do sítio e ao mesmo tempo esse contato com a cidade, que era uma coisa muito legal. Então, desde criança tinha computador em casa, umas coisas que não eram muito comuns lá no mato. Então, é aí que foi nascendo essa minha vontade de saber mais sobre tecnologia, sobre ser curioso e tal. Meu pai tinha uma oficina que ele mexia, ele não trabalhava com isso, mas tinha uma oficina parecida com a que a gente tem aqui no manual, cheio de ferramenta pendurada e tal. Então, isso fez eu já querer ser mais ou menos o que eu faço hoje. Quando eu era criança, eu morava numa casa de madeira. Ela ficava no mato mesmo, assim, tinha árvore por cima da casa. Era bem úmido, era um lugar floresta, totalmente floresta. Isso, até os 11 anos eu morei nessa casa, era uma legal, adorava. Era muito gostosa essa casa. E ao mesmo tempo ficava do lado de um monte de árvore, então a gente subia, fazia tirolesa nas árvores, fazia balança, fazia barraca. E depois a gente mudou para uma casa um pouco maior, que já ficava no alto de uma montanha, assim, que era mais descampado. Mas também, aí era andar de bicicleta, era inventar, fazer campo de futebol. Então, eu tinha videogame. Eu lembro que eu ganhei um Atari quando era criança, em 89, de presente de Natal. A família ganhou videogame. E eu não jogava muito, não. Eu jogava um pouquinho ali, gastava uma hora do meu dia no máximo, e o resto eu já queria pegar a bicicleta e sair e andar no mato. Meu prazer era andar no mato e nadar no lago, fazer todas essas coisas que hoje em dia, mesmo quem mora no sítio, parece que não faz mais muito. Eu escolhi fazer jornalismo, eu nem sei te dizer direito. Acho que principalmente porque era uma profissão que você não ia ficar trancado dentro do escritório. Minha vontade era de viajar, de conhecer gente, de descobrir coisas diferentes e tal. E jornalismo é isso. Isso, nesse ponto, acho que não foi uma escolha bem acertada. Eu escolhi a ECA porque eu não tinha nenhuma segunda opção. Eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular. Depois da ECA, a faculdade mais próxima de jornalismo pública é em Bauru, que já é longe pra caramba. E então não tinha muita saída. Ou eu ia para ECA ou eu ia para ECA. Tinha vários amigos já que estudavam na USP também, o pessoal que fez cursinho comigo entrou antes e tal. Isso também estimulava bastante. Eu já conseguia ver que tinha estrutura, a USP tem estrutura para receber os alunos que não têm muita condição de se virar, que vêm de fora e tal, não tem casa. Esse era o meu caso. E também me atraía, vou confessar que me atraía bastante o fato de ser dificílimo de entrar. Jornalismo na época era o segundo ou terceiro curso mais concorrido da USP. Eu achava que passando por essa peneira muito fina, me ajudava muito no futuro, porque eu ia ser um jornalista formado pela USP. Eu acho que isso de fato acontece. Na minha vida inteira, o meu pai conseguiu pagar 2 anos de escola particular pra gente. Foi na quinta e sexta série, hoje seria o sexto e sétimo ano. E eu fiz o ensino médio em colégio técnico. E o colégio técnico não dá preparação nenhuma para o vestibular. Você só aprende, é muito focado no técnico. Então eu tive, sei lá, um ano de história só no ensino médio, um ano de química, um ano de física. Aí eu cheguei no final do terceiro ano, eu não tinha a menor condição de passar no vestibular. Eu lembro que eu prestei, mas sabendo ali que era para meio que saber como funcionava. E eu trabalhava numa loja de adubo, eu era assistente administrativo numa loja de adubo lá de Pedágio. Eu fiquei guardando dinheiro o ano inteiro no terceiro ano para poder fazer um cursinho e pagar meu próprio cursinho, porque também minha família não tinha condições de pagar. Aí eu prestei vestibular, eu não sabia nada do que estavam me ensinando, tipo, chegava numa aula de física, era tudo do zero, era como se eu estivesse na minha primeira aula de física da minha vida, e uma série de outras matérias também, então eu sabia quase nada. Eu tinha um bom pensamento lógico, então matemática, física, são coisas um pouco lógicas, eu entendia com bastante facilidade. Mas quando pegava uma biologia da vida, que já é bem mais, você tem que saber muitos detalhes, eu já dava uma arrastada. E prestei, o vestibular foi super bem.
Eu tava feliz pra caramba, porque da minha classe do cursinho eu tinha sido, sei lá, o segundo melhor colocado e tal, tava soltando foguete. E quando saiu a lista da USP eu não tinha passado. Eu olhei a lista 1000 vezes e pra mim foi um choque total, assim. Aí ainda tinha a esperança da lista de espera. Eu tava em terceiro lugar na lista de espera. Então tinha, assim, tava em 50, eram 50 vagas, eu tava em 53. Tava ali na cara do gol. E 2 pessoas desistiram. Então a porta fechou na minha cara, assim, certinho. Eu fui o primeiro dos que não passaram. Primeiro lugar dos desclassificados. Aí, aí me deu uma raiva interna, assim, eu falei, não, não é possível, agora eu vou, no próximo vestibular eu vou arrebentar, eu não quero que tenha ninguém na minha frente, eu quero moer essa merda. E aí eu comecei a estudar que nem um louco, que nem um desvairado, falei, não, tudo que eu não aprendi, todas as minhas falhas e tal, eu vou arrebentar. Eu não tinha mais dinheiro pra fazer cursinho, então eu fiquei 6 meses estudando em casa, trancado no quarto, que nem louco. E aí eu consegui prestar um semi num cursinho bom lá de Sorocaba, eu consegui uma bolsa. E aí no vestibular eu fui do curso, numa primeira fase, no curso de jornalismo, eu fui o primeiro lugar, na primeira fase. Entrei na ECA e na hora que saiu o meu nome no vestibular, aí, tipo, aí eu taquei fogo em todas as apostilas do cursinho. Eu falei, meu, a vida vai mudar agora, vai virar de ponta cabeça isso aqui. E de fato virou, foi uma página muito importante que eu consegui virar na minha vida. Eu fiquei encantado com a cidade universitária em si, eu achava muito legal, muito bonito. E no dia que eu fui fazer a matrícula, veio uma galera, me pintou e tal, mas era todo mundo muito bem humorado, assim, a ECA era muito pra cima. Então, essa foi a primeira coisa que eu percebi, que era um pessoal muito legal que eu ia estudar. E muitos, ao mesmo tempo que o pessoal é bem humorado, é festeiro, é sério, né? Tem muita coisa que se leva a sério. Então, deu uma impressão muito de competência, assim, era uma impressão bem boa. Que depois foi se diluindo um pouco, assim. Mas acho que a primeira impressão foi essa, foi de que eu ia encontrar muita gente diferente, de que era um lugar bem gostoso de estudar, como de fato foi. Eu acho que a ECA recebe muito bem as pessoas que entram lá. Eu tinha muito orgulho de estudar na USP, eu achava que era uma coisa que fazia muita diferença. Então, eu morei no CRUSP 1 ano e meio no começo, e foi isso que me garantiu conseguir fazer a faculdade, porque eu não tinha nenhum dinheiro para me manter ali. Depois eu consegui uns estágios dentro da USP, e com os estágios da USP eu pagava a minha moradia, então eu achava que a faculdade ajudava muito. Então eu vivia lá dentro praticamente, assim, os 2 primeiros anos eu morei dentro da USP e ficava lá 24 horas, todos os dias. Eu adorava, achava sensacional. E, eu fiquei triste quando eu tive meu primeiro emprego fora até, porque aí eu comecei a desconectar, né? Você começa já a não ter aquele tempo todo de estudar. E acho que é um espaço muito bacana de aproveitar, de conhecer gente legal, de ter um monte de projeto que você pode participar e tal. Sempre fui muito ruim de esportes, então eu nunca fui da atlética. O CA eu achava que o pessoal discutia muito e não saía nada, então não me animava muito a entrar no CA, mas teve uma coisa que para mim foi o que me marcou na universidade, do grupo que eu participei, que era um projeto que chamava Redigir. É um grupo de alunos que dava aula de redação para pessoas carentes, assim. Então a gente fazia uma seleção, só podia entrar quem estudava em escola pública. E, meu, tinha assim umas 15 turmas na minha época. Era muita gente que participava, o jornalismo inteiro praticamente. E podia ter gente de outras unidades da USP. E a gente se reunia toda semana para discutir como que estavam indo as aulas, como que a gente ia fazer, o que que era legal e tal. Isso eu acho que vale muito a pena para quem está na faculdade. É isso que faz a diferença. Seja atlética, seja CA, seja grupo de estudo. Para mim foi o Redigir. Os meus melhores amigos que eram do Redigir até hoje. Então, acho que esse grupo que se forma na universidade vai ser seu grupo o resto da vida. A coisa mais legal foi um aluno que a gente teve que ele queria entrar na USP. E aí ele entrou na USP, ele se formou em letras e deu aula no Redigir. Putz, teve muita coisa legal quando eu estudei lá. No primeiro ano, acho que foi o meu melhor ano. Tinha uns professores muito bons. Tive aula com o Clóvis de Barros Filho, Leonardo Sakamoto, algumas pessoas que hoje são famosas, são conhecidas e tal. E eram professores que davam aula muito bem e muito exigentes também. Então, no primeiro ano foi difícil pra caramba. A faculdade era difícil no primeiro ano. Tinha jornal laboratório e tal.
Depois foi ficando um pouco mais fácil e no fim eu achei fácil demais. Achei que tinha que se exigir mais dos alunos. Começou a ficar muito, a gente chamava de picaretagem, era o termo que a gente usava na aula, assim. O professor que entrava lá nem tinha programa, aula, nem sabia o que ia falar. Claramente chegou como se tivesse jogado de paraquedas em cima da faculdade, não sabia o que ia falar, começava a contar a história da vida e tal. E hoje que eu passou muito tempo disso, eu já trabalhei em muita coisa e tal, eu tenho a noção que isso era uma falta de profissionalismo absurda. Não pode acontecer. A gente tentou tirar um professor uma vez, que ele estava no período probatório ainda, e ele praticamente não dava, era um jornal laboratório mais importante do jornalismo, ele dava aula muito mal, ele nem via o que a gente fazia tudo sozinho. E chegou no final, ele deu 10 para todo mundo, porque ele não sabia nem avaliar, ele não viu o que a gente fez. Aí com base nesse erro de números aí, a gente tentou, de tudo quanto é jeito, não deixar ele passar pelo estado probatório, mas ele passou e dá aula até hoje. Então acho que tem esse problema, sabe? E na ECA é pior do que no resto da USP. Eu acho que eu fiz muito optativa, muito para FEFELESH, fiz optativa em geologia, fiz optativa em um monte de lugar e eu acho que na ECA era pior do que a média, assim. Quando começou a ficar assim, eu já comecei a focar no trabalho. Eu já comecei a querer gastar minha energia nas coisas que eu estava trabalhando e não no que eu estava estudando. Essa acho que é uma das melhores partes da USP, né? Você conhece muita gente inteligente, você conhece muita gente legal, muita gente parecida com você. Acho que esse é um ponto que a faculdade ajuda muito. Não é uma continuação do colegial. Eu vejo muitos amigos que entram na faculdade e eles se encaram exatamente como se fosse uma continuação do colegial. A USP não é. Você vai mudar completamente depois que entrar lá. Teve algumas coisas bem marcantes durante o meu período lá na ECA, que um aluno de jornalismo matou o outro com uma facada. E os dois eram meus amigos, eles eram 2 anos mais novos do que eu. E isso foi terrível, assim, no curso, porque você perdeu um porque morreu e o outro foi preso. Então, foi uma coisa bem... que todo mundo que você for entrevistar e que viveu esse período vai lembrar dessa tragédia aí. A Mari é 2 anos mais nova que eu, ela fazia terapia ocupacional na USP. Mas ela é de Piedade também, veio do mesmo lugar que eu, e ela era amiga do meu irmão. Então, meu irmão fazia meteorologia na USP e ele morava comigo em São Paulo. Nessa época eu já não morava no GRUSP mais. Aí a Mari ia lá em casa de vez em quando e tal, e tem esse negócio de combinar como é que volta pro interior. E nessas idas e vindas eu conheci a Mari. E comecei a namorar enquanto a gente estava na faculdade. Ela cuidava do museu de anatomia. E é legal que quando eu comecei... A Mari morava no CRUSP, então quando eu comecei a namorar com ela, eu meio que voltei pro CRUSP. Eu ficava muito lá no apartamento da Mari. Então morei, sei lá, 2 anos no CRUSP no começo, aí na República, e comecei a voltar pro CRUSP no final, um pouquinho antes da gente casar, que foi um pouquinho antes da Mari se formar. Eu já estava praticamente lá, de volta. Foi muito ligado à USP essa nossa história. No estágio, a gente fazia vídeos internos para a USP, para as aulas. Então, um professor de física precisava mostrar como funciona uma mola. Aí a gente ia lá fazer um vídeo mostrando como a mola funciona. Um pontapé bem bacana esse estágio. Mas o emprego que eu comecei a escrever matéria mesmo, eu cheguei a ficar 15 dias no DCI, que é um jornal de economia que eu não sei se existe, porque já não era aquelas coisas nessa época, e eu achei muito ruim. Era uma responsabilidade gigante para estagiário e tal. Você escrevia a matéria, ela entrava do jeito que você escrevia, era uma coisa terrível. Aí eu fui para a revista Náutica, aí sim. Foram as primeiras vezes que eu comecei a escrever a matéria mesmo para valer, e algumas para revista, outras para o site, entrevistar gente, correr atrás de pauta. Eu tinha medo um pouco de encarar jornalismo mesmo. Eu era um bom programador, então eu conseguia emprego, conseguia fazer trabalhos que não eram empregos, mas eu fazia muito bico, tal, site, que fazia ganhar bastante dinheiro. E eu acabava meio fugindo do jornalismo porque eu achava difícil pra caramba. Eu acho uma profissão muito difícil. Eu trabalhei nessa revista, Náutica, depois eu trabalhei bastante tempo na Repórter Brasil, que é uma ONG que ela trata principalmente de trabalho escravo. Então, fiquei uns 2 anos lá escrevendo coisas sobre o trabalho escravo no Brasil, que é um problema gravíssimo, as pessoas não dão muita bola. E eu saí de lá, fui pra Globo. Fiquei, acho que, quase 3 anos trabalhando no G1. É muito bacana trabalhar num lugar grande, assim,
que te demanda muito, você aprende muita coisa, né? Acho que grande parte do que eu sei hoje eu aprendi aí. E foi um pouquinho antes de entrar na Globo que eu comecei a fazer Manual do Mundo. Tanto que quando eu entrei lá eu tive que pedir autorização para a diretora do G1 para continuar fazendo, porque aparecia meu rosto e na Globo você tem um contrato de sessão de voz e imagem e tal. E naquela época ninguém dava nem bola, eu tinha até vergonha de mostrar, porque eram umas coisas muito bobas, muito simples. Ninguém entendia, até hoje é difícil as pessoas entenderem o que é YouTube, imagina em 2008, né? Era coisa de maluco. Eu saí da Globo, eu fui para Abril Educação e eu editava material para ir para internet, que já era. Entrei lá por causa do Manual do Mundo, então eu tinha um bom currículo já da área por causa do Manual do Mundo. Fiquei lá um tempo e aí chegou uma época que nem dava mais, que eu só queria fazer Manual do Mundo e... Foi em 2012 e a transição foi meio financeira mesmo, porque eu não tinha alguém para me bancar, então eu precisava... Eu e a Mari, a gente já era casado, estava pagando parcela do nosso apartamento e tal. Então a gente falou, não, tem que ganhar mais do que no trabalho, porque senão não compensa ir para uma maluquice dessa sem nenhuma segurança. E aí no momento em que a gente começou a equiparar e tal, ficar a mesma coisa, eu falei, não, agora vamos embora. Eu trabalhava sozinho no começo, depois eu contratei um estagiário, aí no final do ano eu já estava com 2 estagiários, mais a Mari. A Mari também tinha deixado o emprego ao longo de 2012. E aí, em 2013 a gente... Em 2012 já estava forte, em 2013 a gente entrou com tudo e o negócio cresceu muito. A USP, na ECA, a gente era muito chato no jornalismo no sentido de ser extremamente crítico. Então a gente achava problema em tudo, a gente... Até tinha um lado ruim isso, porque você não conseguia fazer as coisas, tão crica que você era com tudo. Mas isso faz com que você seja perfeccionista no trabalho também. Então, você não vai publicar uma coisa que está mal feita, que está principalmente com erro de informação, sabe? Tinha muita preocupação com isso. Então, acho que isso eu trago da ECA ainda. Para mim é até estranho pensar em expectativa futura, porque a gente chegou muito mais longe do que imaginava. Então, eu não tinha planos 10 anos atrás de fazer o que a gente faz hoje. As coisas foram acontecendo e foram crescendo de uma maneira que a gente não imaginava chegar. No futuro eu queria aumentar algumas coisas que a gente já faz hoje. A gente tem uma série chamada Bora Ver, que é de visitar lugares e de conhecer como as coisas funcionam. E cada vez a gente tenta ir mais longe daqui, né? Então a gente, sei lá, fez vídeo na NASA, fez vídeo na Disney, fez em Itaipu, fez em lugares bem bacanas de entrar que eu sempre sonhei conhecer. E usando o Manual do Mundo meio que como veículo para isso. A gente vai meio que construindo esse caminho já dentro do manual para que quando surge a oportunidade seja um lugar que está preparado para isso. E que de alguma forma também é a realização desse sonho porque eu ter escolhido o jornalismo, né? Então, no fim das contas, as coisas que eu queria quando eu prestei jornalismo, eu estou realizando aqui. E meu sonho era ter mais tempo de desenvolver isso, sabe? De conseguir explicar coisas extremamente difíceis, não fazer cair a ficha das pessoas, de como é que elas estão aprendendo e tal. E acho que a gente está indo bem nesse caminho. Mas precisa de uma atenção constante. Não é fácil crescer no YouTube, mas mais difícil ainda é você manter lá o negócio funcionando. Se eu fosse deixar uma mensagem, eu pensaria que tem que levar a faculdade mais a sério, tem que levar os projetos a sério. Quando você faz trabalho na faculdade, não pode ser para cumprir tabela, é para crescer que você está fazendo aquilo. Então já tem que fazer uma coisa que valha para você, sabe? Que vai te acrescentar de verdade, não encheção de linguiça para o professor ver. Então, um erro comum de se cometer na ECA é, por a faculdade não exigir muito, as pessoas ficam relaxadas e começam a focar em outra coisa. E a faculdade é a época de você não focar no trabalho e focar no estudo, né? Você começar a pensar em só em trabalho, você não vai se desenvolver. Então acho que a mensagem é essa, é aproveitar o tempo de universidade para gastar tempo fazendo coisas úteis. Não jogar o tempo fora.